Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo este vídeo, mas desejo a você que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre sua vida. Estamos aqui hoje, gente, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento, né? Porque, como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais. E vamos falar um pouquinho sobre natureza. Natureza ou temperamento, para muitos de vocês conhecem como temperamento, e eu gosto de falar natureza. Gente, eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho sobre a estrutura das naturezas, como que elas funcionam. Por quê? Porque no meu dia a dia eu tenho encontrado muitas pessoas com dúvidas, dizendo que eu sou sanguíneo, mas às vezes eu acho que eu sou fleumático, às vezes eu acho que eu sou melancólico, às vezes eu acho que eu sou colérico, eu sou, ou vice-versa, né? Eu sou melancólico e às vezes eu acho que eu sou colérico, às vezes eu acho que eu sou fleumático, às vezes eu acho que eu sou sanguíneo. Por que tanta confusão, Malca? Por que a gente fica assim tão confuso? E eu quero começar dizendo que isso é um bom sinal. Se você é um melancólico e se vê às vezes sanguíneo, e se vê às vezes colérico, às vezes fleumático, isso é bom, não é ruim não. É sinal de que você está amadurecendo, aperfeiçoando-se. Porque nós precisamos, eu já disse em algum vídeo aí que eu gravei, que nós precisamos um pouco do outro, não é? É assim que a gente vive, é contribuindo com o outro. Então, o que tem em mim pode estar faltando no outro. E eu posso contribuir com aquilo que eu tenho para que o outro seja completo. Né? Ou o que está faltando em mim pode ser que tenha no outro, no meu amigo, no meu companheiro, no meu irmão, no meu pai, na minha mãe, em outra natureza. E aí eu pego um pouquinho dele, ele divide comigo e eu fico completo. Olha que legal, né? É por isso que Deus nos criou um ser completo. Quem me conhece sabe que eu falo que nós temos um pouquinho de cada natureza, porque fomos criados por Deus completos, não faltando em coisa alguma. Por que então eu me defino como sanguíneo, colérico, melancólico ou fleumático? Porque isso nos ajuda no nosso autoconhecimento, isso nos ajuda a entender algumas ações ou reações que nós temos, se ela é da minha origem, da minha base, da minha natureza, ou se eu desenvolvi ela ao longo do tempo, ok? Eu quero já deixar claro para vocês que não existe um temperamento melhor ou um temperamento pior, uma natureza, como eu falo, melhor ou pior. Nós somos completos, nós somos necessários e importantes. Deus não criou um melhor do que o outro. Nós é quem no dia a dia precisamos estabelecer em nossas vidas ou ser melhor ou considerar o outro melhor do que eu, ok? Então, nós temos naturezas que foram feitas completas, uma completa a outra, tá bom? Porque o que falta em mim tem no outro, o que falta no outro tem em mim, e aí a gente contribui. Assim é o funcionamento do nosso corpo. Olha que coisa interessante que Deus fez. Ele criou o nosso corpo dependente dos órgãos uns do outro. Ou seja, a própria palavra de Deus diz que a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti. O pé não pode dizer para a perna, eu não preciso de você. O nariz não pode dizer para a boca, eu não preciso de você, eu sozinho me basto. Ora, já pensou se nós fôssemos só nariz? Ou se nós fôssemos só boca? Ou só olhos? Ou só mão? Ou só pé?
Seria meio esquisito, né, gente? Então, Deus nos criou completo e assim é a natureza. Deus nos criou com características de todas as naturezas. Lembrando também a você que as naturezas, elas têm coisas boas e coisas ruins. Que as naturezas, cada uma delas, tem qualidades e tem defeitos. Tem forças e tem fraquezas. Tá bom? E assim nós vamos continuar toda a nossa vida. A Bíblia diz: ora, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Que coisa maravilhosa! Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas boas para nós. E para isso nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Precisamos nos tratar como um todo, ok? Então vamos lá, gente. Vamos falar do que realmente importa. Não, tudo é importante, por isso é necessário ser falado. Mas vamos falar da estrutura dos temperamentos ou das naturezas. Nós temos 4 naturezas existentes, segundo os estudiosos. Você vai ler a história aí dos temperamentos e vai encontrar o nosso querido médico Hipócrates, que foi o primeiro a desenvolver a teoria dos 4 temperamentos ou das 4 naturezas, tá bom? Então essas naturezas são o quê? Sanguíneos, coléricos, fleumáticos e melancólicos. Somos 4. Lembrando que somos compostos de qualidades e de defeitos, não somos apenas natureza, nós desenvolvemos uma personalidade baseada no nosso caráter, e essa personalidade é que é importante, porque nós precisamos nos tornar em alguma coisa, e é essa alguma coisa que é a nossa personalidade, tá bom? Que é fruto de todo o aprendizado, da nossa natureza, dos aprendizados que tivemos, do meio onde vivemos, da família em que estamos inseridos, ok? Então, de muitas outras coisas, e não apenas da natureza. Mas natureza é a base, é sobre onde nós estamos construídos, ok? Vamos continuando. Então, essas 4 naturezas, elas têm características da sua estrutura. E o que é a sua estrutura? Quem me conhece já sabe também que eu falo as naturezas lá de cima e as naturezas de baixo. Então, nós vamos traçar uma linha horizontal e acima dessa linha horizontal nós teremos as naturezas extrovertidas, as naturezas quentes, as naturezas de cima. E o que isso quer dizer, Malca? Quer dizer que as pessoas que têm a natureza de cima, como eu falo, elas são pessoas extrovertidas, pessoas expansivas, engajadas, rápidas, pessoas ativas, pessoas sociáveis, são as pessoas da natureza de cima. E o que isso é? A quentura. Eles são quentes, eles são extrovertidos, eles são, então, comunicativos, calorosos, eles são divertidos, eles são realistas, eles falam antes de pensar e eles amam viver com pessoas, estar em atividade com muita gente. Essas pessoas dessas naturezas são os nossos queridos sanguíneos e os nossos queridos coléricos, ok? São quentes, expansivos, extrovertidos, da natureza de cima. Nós temos a natureza de baixo, e nas naturezas de baixo nós temos o oposto dos das naturezas de cima. Esse oposto são pessoas frias, pessoas introvertidas. E o que quer dizer pessoas frias e introvertidas? Pessoas frias são introspectivos, pensam para dentro,
o mesmo de introvertidos, né? Elas são individualistas, são profundas, reflexivas, são intelectuais, são meio vagarosas, meio devagar, né? Elas são pessoas reservadas, pessoas que pensam antes de falar, pessoas idealistas, planejadoras e pessoas que gostam da solicitude, gostam de estar sozinhas, ok? São pessoas dos temperamentos ou das naturezas de baixo. Ok? Eles não são de baixo porque são piores do que os de cima. Lembram? Eu já falei que não existe o pior e o melhor. Nós somos todos seres bons, porque quando Deus nos criou, diz a Bíblia, que Deus viu que era muito bom. Então, nós somos bons. Ok, queridos? Até aqui estamos entendidos. Natureza de cima, os quentes, sanguíneos e coléricos. Natureza de baixo, os frios, melancólicos e fleumáticos, ok? Vamos mais adiante um pouquinho? Tá bom, Mal, que eu entendi. Então, se eu sou sanguíneo e às vezes eu me vejo como colérico, tudo bem. Por quê? Porque eu estou olhando para as características da minha quentura. Eu sou sociável, eu sou expansiva, eu sou engajada, eu sou rápido. Então, se eu sou essas coisas, se eu faço essas coisas, se eu tenho essas reações, eu posso ser tanto sanguíneo como colérico, ok? Só que eu não posso ser os dois ao mesmo tempo. Eu tenho de todos um pouco, mas não posso ser os dois ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa só. E como diz a lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, como que eu vou descobrir se eu sou sanguíneo ou se eu sou colérico? Você vai aprender quais são as outras estruturas que compõem essas naturezas, esses temperamentos. E aí nós falamos dos de cima e dos de baixo. E agora nós vamos falar dos da direita e dos da esquerda. Os que ficam de um lado e do outro. Então agora eu vou traçar uma linha vertical. Tá bom? Vou traçar aqui, ó, uma linha. Já tinha traçado uma horizontal e agora eu tenho uma vertical. Ficamos com um X ou uma cruz. Então, vamos falar um pouquinho dos do lado de cá ou dos do lado de cá? Vamos falar um pouco desses lados. O que acontece? Quem fica à minha esquerda, à esquerda dessa cruz, são os sanguíneos em cima e os fleumáticos embaixo, ok? E o que é que eles têm em comum e por que às vezes eles se acham parecidos? Porque eles têm na estrutura da natureza deles a umidade. E o que essa umidade traz a essas características? É claro que eu vou dar uma letinha, né, gente? A umidade, ela traz o quê? Envolvência. Ela torna essas pessoas maleáveis, adaptáveis, versáteis e reativos. Ou seja, essas pessoas são mais carismáticas, elas envolvem você, você ama estar na presença delas, estar com elas, porque elas têm aquela envolvência, aquelas coisas tão calorosas, gostosas, e é assim que acontece com as pessoas úmidas. Essas pessoas úmidas, elas são os sanguíneos e os fleumáticos. E como é que eu sei? Eu sou úmido. Eu envolvo as pessoas gostam da minha presença, é muito bacana. Então eu sou sanguíneo e fleumático? Não, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço. Então, eu sou um ou sou o outro, certo? No excesso da minha natureza. E como que eu descubro? Se eu sou envolvente, envolvo as pessoas gostam de estar comigo, eu deixo as pessoas à vontade, eu sou adaptável, eu sou maleável, eu vou para um lado, para o outro, para onde me levar, eu vou e vamos embora, isso importa, mas
eu sou concentrado, eu sou calado, eu sou pensativo, eu sou observador, eu penso antes de falar, eu gosto de ficar sozinho, então eu sou frio. Eu tenho características da frieza na minha natureza. Então, se eu sou envolvente, tudo isso que eu falei sobre a umidade, e eu sou frio, mais quieto, mais pacato, mais calado, mais pensador, eu sou fleumático, eu sou das características, eu sou dos de baixo. E se eu sou tudo isso, envolvente, barará, bererê, da umidade, mas eu sou expansivo, eu gosto de falar, falo antes de pensar, eu sou alegre, sou animado, eu sou um corre, eu sou um não sei o quê, então eu sou quente. Lembra das características do quente, do extrovertido? Então, eu sou de cima. Se eu sou de cima, eu sou sanguíneo. Morremos aqui com este lado, ok? Vamos falar agora das naturezas que estão do lado de cá, ok? Do lado de cá, do lado direito, nós temos duas naturezas também. Os coléricos e os melancólicos. Ambos são secos. É essa característica que define as naturezas do lado direito. Eles são secos. E o que é ser seco, Malca? Eles são marcantes, disciplinados, focados, ressentidos, concentrados, detalhistas. Esses são as pessoas de natureza, que tem na natureza da sua estrutura a secura. E essa secura converge isso. Ah, Mal, que eu entendi. Eu me sinto meio assim, seco. Eu sou detalhista, eu sou focado, eu sou disciplinado, eu sou marcante. Onde eu chego, eu marco aquele lugar. Eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu me vi assim. Se você se viu assim, você tem na estrutura da sua natureza a secura. Mas se você se viu assim, tá bom, então eu sou colérico e sou melancólico, porque os dois são secos. Não, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se eu sou tenho essas características, eu observo essas características em mim, mas eu sou frio, eu sou mais calado, eu sou mais quieto, eu sou devagar, mais vagaroso, eu demoro para assimilar as coisas, para absorver as coisas, então eu sou frio, lembra? Porque isso são características do frio. Então, se eu sou frio e sou seco, eu sou de baixo. E se eu sou de baixo, eu sou melancólico. Ah, mas eu tenho essas características. Eu sou focado, disciplinado, que eu quero, eu vou, eu faço tal. Mas eu também sou envolvente, falante, expansivos. Quando eu quero, eu vou lá e eu faço. Eu falo antes de pensar. Quando eu vi, eu já falei. Então, eu sou quente, porque isso são características de quem é quente. E se eu sou seco e quente, eu sou das naturezas de cima, eu sou colérico, ok? Então, entendidos até aqui, gente, nós temos as naturezas de cima, que são os quentes, extrovertidos, expansivos para fora. Temos as naturezas de baixo, que são os frios, que são introspectivos, que são mais quietos, mais pensantes e ok. Nós temos os úmidos, que são envolventes, que cativam, que são maleáveis, que você modela eles, mas temos os úmidos de cima e os de baixo, ok? E nós temos os secos, que são marcantes, concentrados, disciplinados, rígidos, ok? Do lado direito. Entendido até aqui? Beleza, Mal que eu entendi. Mas sabe o que acontece? Eu sei que eu sou úmido, eu sei que eu sou quente, mas às vezes eu me vejo tão assim, sentimental,
sentimental, chorão, eu vivo intensamente as coisas, eu me vejo como melancólico, Malca. Que isso? Então, vamos entender por que eu me vejo como melancólico? Porque agora fazendo um X, tá bom? Lembra? Os sanguíneos estão aqui em cima, os melancólicos estão aqui embaixo, à direita, os sanguíneos à esquerda. Mas eles têm algo em comum entre eles: a emoção. Tanto os sanguíneos como os melancólicos são emocionais, ou seja, intuitivos, passionais, imaginativos, emotivos, espontâneos, disruptivo, que causa, que provoca uma impressão. Eles têm isso em comum, por isso às vezes eu sou sanguíneo e me vejo meio melancólico, ou eu sou melancólico e me vejo meio sanguíneo. Por quê? Porque eu divido com ele características da emoção, porque eu me rejo, eu me guio pelo emocional, ok? Então não quer dizer que você é os dois, porque se você é emocional, mas você é quente, é úmido, então você é sanguíneo. Se você é emocional, mas você é frio, é seco, então você é melancólico, ok? E aí nós temos outra característica, fechou nesse X aqui, entendemos isso, sanguíneos e melancólicos. Mas nós temos os coléricos, Malca, eu sou colérico, mas às vezes eu me vejo como fleumático, com atitudes de fleumático. Ou eu sou fleumático e às vezes me vejo com atitudes de coléricos. Por quê? Porque os coléricos aqui em cima, com os fleumáticos aqui embaixo, eles dividem uma característica em comum, algo na sua estrutura que é a razão. Eles são racionais. E o que é que o racional traz a ele? Eles são intelectuais, eles são estratégicos, eles são lógicos, eles são debatedores, eles são críticos, eles são cautelosos, eles são estruturados e eles são metódicos. Isso são características do racional neles. Então, às vezes eu sou fleumático, mas eu me vejo como colérico. Por quê? Porque eu estou observando alguma característica da minha razão, ok? Só que se você é racional, eu sou concentrado, eu sou estratégico, eu sou lógico, o que é, não tem meio termo, precisa ter prova das coisas, razão das coisas, mas eu sou frio. Eu sou quieto, eu sou mais calado, eu penso antes de falar, eu sou mais ponderado, eu sou mais introspectivo, as coisas acontecem mais dentro de mim, eu sou introvertido, então eu sou fleumático. Mas se eu sou tudo isso, eu sou intelectual, eu sou executivo, eu sou lógico, eu sou razão, eu penso com a cabeça, não com o coração, como dizem por aí, e eu sou quente, expansivo, eu pensei, falei, nem pensei, já falei, eu sou pra fora, eu sou sociável, falo com todo mundo, eu gosto de executar, eu sou ligeiro, eu sou rápido, então eu sou colérico, porque eu sou quente. Deu para entender, queridos? É assim que se formam as naturezas. Só que vocês viram que tudo, um tem uma coisa em comum com o outro? Então, o sanguíneo tem o calor ou a quentura em comum com o colérico. O colérico tem a secura em comum com o melancólico. O melancólico tem a frieza em comum com o fleumático. O fleumático tem a umidade em comum com o sanguíneo. Vocês viram que tudo se mistura ali? Ah, tá bom, mas tem uns que não se mistura. Aqueles que a gente pensava que não se mistura. O sanguíneo tá lá em cima, não teve nada em comum com o melancólico.
têm a emoção em comum, eles são emocionais. O colérico que está lá em cima, que não teve nada em comum com os fleumáticos, tem a razão, eles são cabeça pensante. Então tudo se misturou e todos têm tudo em comum. Então nós temos diferenças? Temos, porque dessas coisas que temos em comum, desenvolvemos características que são peculiar nossas, que são do indivíduo. E isso nos torna pessoas, nos torna personalidade. E não existem duas personalidades iguais, ok? As personalidades são totalmente diferentes e opostas umas às outras, ok? Pode ter semelhanças, mas não igualdade. É isso, espero que tenha dado para você entender, visualizar um pouquinho disso, e aí a gente vai crescendo e aprendendo a cada dia. Então, quando você vê, olha, eu sou assim, mas eu tenho isso também. Aí você identifica essa característica de qual estrutura? E aí você vai entender, eu tenho, porque eu divido a emoção com fulano. Por isso que eu tô achando que eu pareço com fulano, porque eu divido a razão com ele. Por isso que eu tô achando que eu pareço com fulano, porque eu divido a secura com ele, ou o calor com ele, ou a frieza com ele, ou a umidade com ele. Espero que você tenha entendido e nos segue para conhecer mais um pouquinho. Cresçamos na graça, no conhecimento e na estatura, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, que é o Filho de Deus. Porque é isso que Deus quer para nós, que a nossa personalidade seja como a personalidade de Cristo, que nós desenvolvamos em nós tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Eu te amo em Jesus. Vem comigo que você vai crescer, vai aprender, vai amadurecer e vai aperfeiçoar a sua vida.